sigo o meu caminho, não tenho nada a temer. A página que vamos estudar hoje é Amor e Renúncia, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E Jesus, depois de uma assembleia com muitas pessoas em Cafarnaum, foi descansar na casa de Pedro. Lá, Pedro estava impaciente para perguntar a Jesus que ele não conseguia compreender por que, nas bodas de Canaã, ele tinha transformado a água em vinho. Será que aquilo não ia fazer com que as pessoas se alcoolizassem demais e que, de repente, incentivasse as festas mundanas? E Jesus explicou para ele se ele sabia o que era dar alegria a um amigo, se ele sabia o quanto era bom doar alegria e que o reino de Deus era um reino de alegria, de muito amor e que ali era um momento de festa, porque naquela época as bodas duravam 2, 3 dias e as pessoas comemoravam muito, era uma atividade de muita alegria, né? E que era muito importante o casamento entre duas pessoas. E que Jesus, com esse ato de transformar a água em vinho, ele queria participar daquela alegria e mostrar que ele tinha vindo trazer o reino de Deus. E que o reino de Deus era um reino de muito amor, de muita amizade e também de muita alegria. E que por isso que ele tinha tomado aquela atitude. E que ele e os seus discípulos deviam se amar muito e também propagar esse amor, né, que era muito importante. Aí Simão perguntou para ele, o que faria com aquelas pessoas que às vezes a gente doa tanto amor, tanto carinho e que depois eles nos tratam com ingratidão? Será que a gente seria certo a gente também doar amor a essas pessoas? Aí Jesus disse para ele que o ato de amar e de amizade é um ato de renúncia. Que você dar o amor, dar o carinho, passar a alegria, estar junto com um amigo, é um momento de renúncia. E que você faz aquilo sem esperar nada em troca. Que o amor é para ser dado sem esperar nada em troca. É uma renúncia. É um ato de carinho que você dá para o outro, mas sem esperar nada em troca. Porque aí também, você também não vai se chatear, porque você não está esperando nada. É um ato realmente de doação. Por isso que o amor é renúncia. Porque é um momento em que você doa para o outro uma parte de você, sem esperar nada em troca. Então, com isso, ele conseguiu esclarecer, né, o quanto era importante o amor entre as pessoas. Tanto que Jesus, no decorrer de toda a sua vida, todo aquele momento que ele pregava, ele tentava, em todos os momentos, passar muito amor. O tempo inteiro. Ele era um momento de renúncia, de carinho, de amor para com todas as pessoas. Ele chegou a falar para os seus discípulos, eles vão reconhecer vocês por muito se amarem. Então, que aquele momento, e todos os momentos que ele passasse, deveria ser momentos de muito carinho e de muito amor. E também de muita alegria, porque o reino de Deus era um reino de alegria, de amor e de muita alegria. E que eles não privassem nunca dessa alegria, né, também. Que por serem discípulos, eles deveriam estar sempre muito felizes e não se privar de alegrias. Aí, os discípulos também, Simão também perguntou para ele, e os laços de família? Os laços de família não são indestrutíveis? Eles não são importantes? E quando a gente precisa renunciar à família para propagar o reino de Deus? Aí ele fala que a gente tem que lembrar que os laços de família são muito importantes e a tarefa da família também é muito importante. Mas que com isso também a gente não deixe de, às vezes, renunciar a alguns momentos com aqueles que a gente ama, para também doar amor e a outras pessoas também, e também propagar o reino de Deus. Porque
O reino de Deus é um reino que deve ser divulgado. Quando você ilumina com amor, você está iluminando todo aquele lugar que você está, todas as pessoas que você conhece. E é importante. E ele mostrou isso, né? Jesus renunciou à sua família, renunciou os seus amigos para poder propagar o reino de Deus. E propagou por toda a terra, e demonstrou carinho, demonstrou amor, demonstrou caridade para com todos, independente de quem fosse, né? E renunciou isso em todos os momentos da sua vida. Ele também teve momentos difíceis e também se sentiu e ficou sozinho. Mesmo assim, ele de momento nenhum ele se chateou, ele ficou triste, ficou aborrecido. Não estar com ninguém. No período mais difícil, que foi o período da sua crucificação, ele sabia que o momento todo que ele estava doando para a família universal. Né? E o que acontece? Quando ele foi para ser crucificado, no momento que ele foi preso, logo depois que ele tinha se reunido com os discípulos e foi para o Calvário, ele atravessa todas as ruas de Jerusalém, né? Diante de toda a humanidade inteira, ensinou o amor e a virtude naquele momento. Em momento nenhum ele ficou agressivo, em momento nenhum ele ficou revoltado, em momento nenhum ele ficou triste, porque os seus discípulos não estavam com eles. Ele mostrou assim uma lição realmente do verdadeiro amor a Deus e cumpriu a sua missão. Então Jesus, em todos os instantes da sua vida, ele mostrou isso, a lição que ele veio trazer, que foi a lição de amor, a lição de fraternidade. Com essa página, faz a gente a pensar o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Será que a gente está doando todo o amor que deve? Será que a gente está sendo amigo com todas aquelas pessoas? Será que a gente está sempre doando, esperando alguma coisa em troca? Será que a gente só ajuda quem nos ajuda? Será que a gente só doa amor a quem nos doa amor? Será que a gente está realmente seguindo os ensinamentos do Cristo? Será que a gente está divulgando o reino de Deus com alegria, com felicidade, com muito amor no coração? Ou será que a gente só está estudando, mas na hora de colocar em prática, na hora que vem as oportunidades da gente doar todo o nosso carinho, todo o nosso amor, a gente deixa para depois. Hoje não dá não, hoje eu vou ficar com a minha família, hoje eu tenho um almoço, amanhã também não vai dar, quem sabe, semana que vem, aí fica sempre adiando e não está cumprindo realmente a tarefa de amar. Amar a todos, amar ao próximo e dar caridade. Caridade é amor. Mas não é amor só de lá, de doar o material. É ouvir, é sentar. Hoje em dia, a gente está num momento da vida em que as pessoas estão precisando muito conversar. Às vezes você senta numa condução, num ônibus, a pessoa está doida para bater aquele papo, conversar, e você fala assim, ai meu Deus, lá vem ele puxar a conversa. Aí você coloca o fonezinho de ouvido, finge que está ouvindo uma música para poder não conversar. Será que isso a gente está fazendo, está divulgando o reino de Deus? Porque divulgar o reino de Deus não é abrir a Bíblia e ficar lendo as partes, né, que estão ali na Bíblia. Até porque a gente tem que lembrar que a Bíblia é simplesmente uma biografia do Cristo. É que falou todas as passagens, todas as coisas que ele vivenciou, que os discípulos colocaram no papel. Mas a verdadeira mensagem do Cristo foi que ele passou pelas ações, pelo seu comportamento, pelo atendimento ao próximo, pelo carinho, pela mensagem divina que ele veio traçar. E essa mensagem a gente pode passar para outra pessoa, independente de tocar em religião. A gente pode passar conversando, dando atenção, emprestando o ouvido um pouquinho, porque as pessoas estão com necessidade de conversar, estão com necessidade de falar. E às vezes naquela trajetória que você vai até o trabalho, já tem alguém querendo falar, querendo conversar, querendo se expor, colocar para fora um pouco. E às vezes o ouvir é importante, mais até do que falar. Então, divulgar o reino de Deus é ter amor no coração para todas as pessoas e em todas as suas atitudes. No bom dia que você dá para o motorista de ônibus, no bom dia que você dá para os seus amigos de trabalho, naquela conversa de alegria,
no sorriso amigo, na ajuda, no auxílio de carregar uma bolsa pesada, de levantar, de ajudar o outro, no auxílio de se confraternizar, de estar sempre a postos para poder ajudar, para poder colaborar da melhor maneira possível. Então, que a gente possa lembrar isso, que Jesus, a grande mensagem que Jesus veio trazer foi um Deus de amor, um Deus de renúncia e de muito amor. E que a gente possa vivenciar isso a cada momento da nossa vida, em cada instante. Que a gente possa lembrar que a gente tem que ser alegre, que a gente tem que ser feliz e que a gente tem que doar amor ao próximo da melhor maneira possível. Que possamos fazer as nossas vidas exemplos, porque foi através do exemplo que Jesus guardou a sua mensagem. Foi através do exemplo que ele mostrou como nós devemos agir em todas as vezes. E todas as vezes que a gente tiver dúvida de como agir, de como vivenciar isso, é só pensar: se eu fosse o Cristo, se o Cristo estivesse aqui no meu lugar, como ele agiria? Como ele se confraternizaria? Como ele doaria para o próximo? Então, que a gente possa ter isso em nossos corações. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e todo sempre. Que assim seja.